derrubando as fortalezas do inimigo. O texto que nós usamos foi o texto de Isaías, que foi: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar falsamente contra ti pelo Senhor será julgada. Tipo isso, Isaías 57, algo assim. E aí, nós oramos até ontem, foi o último dia da oração, foram 15 dias, começamos dia 31. E de hoje em diante, no STA10, nós vamos trazer essa abordagem das fortalezas serem derrubadas. Amém? E aí eu quero que você leia esse texto comigo, que está aqui em 2 de Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 e 4, que diz, o 3 diz assim: porque andando na carne, não militando segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. E aí eu pergunto para você, o que é uma fortaleza no sentido bíblico? Quando a Bíblia fala de fortaleza, nós estamos falando das grandes edificações militares, aonde tem 2 ou 3 canhões instalados em pontos, na parte superior da construção dos prédios mais altos. É uma torre de observação. Imagina só, é um forte. Quem já foi no forte dos Reis Magos em Natal? Não tem um forte lá, onde tem os canhões? Um forte é isso, o forte é a fortaleza. É o lugar mais alto da cidade onde você está, e é um lugar de defesa. É onde o canhão, a arma estratégica para alcançar o inimigo está numa pontaria, num lugar elevado, aonde você que está nessa fortaleza se sente protegido. Lá no Salmos 127, gente, ou é o 27? É o 27, que diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, não é isso? Ainda que os montes se mudem de lugar, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que a corrente das águas se desmanchem, que os outeiros se derretam, ainda assim, ainda que um exército se levante contra mim, eu confiarei no Senhor, porque Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, é o meu lugar alto, meu lugar forte, é a minha segurança. E aí, quando nós pensamos nessa fortaleza, nesse lugar alto, nesse refúgio, o Senhor tem sido o nosso. Mas assim como nós entendemos que o Senhor é a nossa fortaleza, biblicamente, se nós formos pensar no contexto bíblico de que é uma fortaleza no mundo espiritual, o que isso quer dizer? Uma fortaleza, ela consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás contra a verdade de Deus. Isso é uma fortaleza. Quando Paulo disse lá no capítulo 10 de 2 aos Coríntios, que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo, são exatamente as mentiras e as acusações que Satanás tem a respeito de Deus, do seu conhecimento, da sua verdade, de quem Deus é e de quem Deus te tornou. Posso ouvir um amém? São mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele diz que fará, como também mentiras sobre quem somos em Cristo e como Ele nos vê.
E quando nós aceitamos essas mentiras, elas aprisionam nossos corações em trevas. Você pode ter recebido Jesus, se batizado, falar em língua estranha, marchar com um varão, rodar no mistério, levantar de madrugada cuspindo fogo e falando em línguas. Mas podem existir áreas cegas na sua vida. São fortalezas erguidas por Satanás. São sofismas plantados na sua mente desde a sua tenra infância. Existem mentiras contadas pelo diabo desde que você era bem jovem e você está preso nelas há muito tempo. E essas mentiras, elas te aprisionam. Esses sofismas, muito obrigada, Luiz. Esses sofismas que Paulo diz que só a verdade de Deus consegue destruir os sofismas. Só o conhecimento de Deus, só a apropriação da verdade e da justiça de Cristo é capaz de desfazer essas mentiras. É que você deve entender que essa noite existem coisas que estão dentro da sua cabeça, né? Existem pessoas no meu ciclo de convivência que usam a expressão vozes da minha cabeça. Quem já ouviu essa expressão, vozes da minha cabeça? Essas vozes da minha cabeça é um exemplo de fortalezas. São coisas que são inculcadas em nós e nós nem sabemos o mecanismo do qual elas chegaram lá. São fortalezas construídas na nossa mente e a gente nem sabe quem botou lá. Eu sei de uma coisa: Satanás é o pai da mentira. E uma mentira falada muitas vezes pode se tornar uma verdade na vida de alguém que vem sofrendo ano após ano com a mentira que lhe foi contada. Quantas pessoas estão presas por uma mentira que Satanás contou, mesmo tendo sido achado em Cristo pela verdade? Um grande pregador lamenta a grande dificuldade que ele tem de entender os cristãos que andam com a verdade como se fosse uma mentira, enquanto Satanás anda com a mentira como se fosse a verdade. Satanás, quando mente, ele está falando daquilo que lhe é próprio, porque ele é quem? O pai da mentira. Logo, se eu aprendo a mentir, eu estou debaixo de quem? Da jurisdição dele. Toda e qualquer mentira que sai da boca de um cristão é uma legalidade liberada no mundo espiritual para que Satanás avance no seu território. Você está aqui numa fortaleza. O Senhor é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, pelo que não temerei, e etc e tal e tal e tal. Mas se mente, o que acontece? O inimigo entrou na tua fortaleza. Quando as características de Satanás são vistas em nós, ele ganha território no nosso campo de batalha. Quando nós damos a entender que Satanás está tecendo, está mentindo e a gente está acreditando nas mentiras dele, nós estamos cedendo à mentira, nós estamos relaxando, nós estamos descansando na mentira que Satanás conta. E quantas mentiras Satanás tem nos contado no decorrer dos anos? Quantas mentiras contaram para você antes mesmo de você casar, ou depois que você casou? Quantas fortalezas foram construídas em você? Ah, tua mãe não casou, tua avó não casou. Quem disse que tu vai casar? Por que tu merece se casar? Ninguém na tua família é empresário. Por que tu vai inventar de ser? Todo mundo na tua família é CLT. Por que tu vai ser um autônomo?
Será que tipo de mensagens são essas que você escuta? Como é que isso chega dentro de você? E será que você resiste, revida, se revolta com o que ouve, ou você acata? Tudo aquilo que a gente fala para os nossos filhos, gente, o que fala e o que faz, fica inculcado neles. É por isso que a Bíblia manda a gente inculcar a palavra na criança. Porque quando a gente coloca a palavra na cabeça deles, eles não se perdem. É andando pelo caminho, é sentado, é em pé, é indo, é voltando, é entupir o filho de palavra. Por quê? Porque quando seu filho sai de perto de você, Satanás tem um grande objetivo de semear na mente dele todos os sofismas, todas as mentiras que ele quer plantar dentro do próximo adulto frustrado, distante e longe de Deus, distante e destituído de Deus. Ele não quer só que o adulto seja uma pessoa distante, ele quer que ele seja completamente destituído da glória, da presença e do poder de Deus. Satanás, ele trabalha nessas áreas. Então há 3 tipos de fortalezas espirituais. Qual é a primeira delas? Fortalezas pessoais da mente, que prendem as pessoas em maneiras de pensar, em estilos de vida pecaminosos. Essas fortalezas da mente, elas são muito difíceis de ser acessadas, porque só o Espírito Santo consegue chegar lá. Só a palavra consegue chegar lá. Só o conselho vindo do Espírito Santo consegue chegar lá. São coisas que estão dentro de nós, dentro da nossa mente. Nós já desenvolvemos um vício, já desenvolvemos uma maneira de pecar e de viver, e aquilo é tão doméstico, aquilo é tão íntimo, aquilo é tão próprio. É um elo bem pequeno dentro da nossa alma que nos liga, é uma fortaleza, é uma ligadura entre nós e o pecado. Só a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir pensamento e intenção do coração, é que consegue alcançar a mente do homem nesse nível, para ele ser desligado desses vícios pecaminosos. Então, estar preso numa fortaleza mental é muito difícil. É uma prisão aonde só a palavra, só o Espírito consegue alcançar. A mãe não consegue acessar o filho, a esposa não acessa o esposo não acessa a esposa. Por quê? Porque é através da palavra, tá? Na mente. A segunda são as fortalezas culturais ou valores da nossa sociedade que estão de acordo com as trevas. As fortalezas culturais são acordos com os valores de Satanás da nossa sociedade de maneira geral. Há muitas formas pelas quais as pessoas concordam com ele e mantêm esses valores entrincheirados. Olha só, essas fortalezas culturais. A igreja tem vivido um contra-ataque tremendo. Culturalmente falando, a igreja tem que absorver casais homoafetivos. É uma questão o quê? Cultural, né, John? É uma questão cultural. É um valor agregado socialmente. Mas esse valor social, ele é um acordo com o quê? Segundo a Bíblia, com as trevas. Segundo a Bíblia, é um acordo com as trevas. Esses são os acordos que Satanás fez com a sociedade de uma forma generalizada. E a igreja está dentro da sociedade. E hoje, talvez daqui a uns dias, ninguém possa falar mais sobre isso e seja completamente caçado. Porque valores culturais devem estar completamente distintos da questão moral e espiritual. Não se pode mais anexar uma coisa à outra.
E vai ser muito mais difícil desconstruir as fortalezas do inimigo, de forma que a cultura está ultimamente trazendo um bolo completo. Na TV, quem assiste TV, eu não assisto. Quem assiste TV, hoje eu entendo, os irmãos da Deus é amor. Eu só não entendia por que é que eles proibiam a televisão e o culto passava na televisão. Para quem assistir, né? Então, era uma forma evangelística. Eu entendo, a TV aberta não tem nada mais, gente. TV aberta não tem nada que preste. Alguém me dá... tá aqui. Porque eu tenho que olhar para a hora. Não tem nada que preste mais. E aí, essa trincheira que a igreja vive é um campo minado. Não basta só as guerras que nós temos na nossa mente, que nós temos que lutar contra aquilo mesmo que Satanás plantou e Jesus ainda não conseguiu arrancar. Hoje eu estava falando com uma pessoa tal hora, não vou dizer, porque eu vou dar uma surra nela depois. Não é nenhum dos meus filhos. Mas eu perguntei, está esperando o quê? A morte chegar. O quê? Está repreendido em nome de Jesus. Esperar a morte, nós estamos aqui para esperar a vida. Dizer que está esperando a morte é desprezar a vida que Jesus já conquistou na cruz por nós. Tem gente que está pagando R$2.000 de oxigênio na Unimed para se manter vivo. Faça assim. Bem forte, lá dentro, vai, ó. De graça, o rua, o fôlego de Deus. Tem gente pagando respiração mecânica para se manter vivo. E você está aí com a sua caixa torácica abrindo e fechando, cheio de ar nos pulmões. Não foi em vão o sacrifício de Cristo. E a terceira fortaleza são as fortalezas cósmicas, que são as potestades e principados demoníacos nos ares. São anjos demoníacos ou hostes demoníacas. Paulo as escreve em sua carta aos Efésios. Efésios 6,12 diz o quê? Portanto, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse terceiro nível de fortaleza, gente, aqui, é aquele que a gente não consegue ver, e que somente depois de uma certa maturidade você consegue compreender que a sua luta não é contra carne e nem sangue. Satanás vai sempre usar a pessoa que estiver mais disponível. E pasmem, ele não vai usar uma pessoa bem longe de você. Ele vai tentar usar as mais próximas. É quem tiver com a trincheira arrebentada. É aquele que tiver com a guarda baixa. É aquele que estiver vulnerável na guerra. É aquele que, ao invés de estar com as armas em dias, ao invés de descer para a batalha, está dando uma voltinha no palácio até encontrar uma mulher nua tomando banho. Alguém se lembra desse rapaz? O exército estava todo em guerra. E o rei poderia muito bem estar à frente do exército. O que ele fez? Não, vou descansar, né? Todo mundo está lá. Quando você, ao invés de estar no lugar onde Deus te colocou para estar, não está, ao invés de estar nesse lugar e você não está, você decide descansar, você é uma presa fácil do seu inimigo.
Você é uma presa fácil das concupiscências. Satanás sempre vai colocar uma Betseba no seu momento de descanso. Toda vez que você baixar a guarda, o inimigo vai ter alguém na trincheira para te atingir. Todas as vezes que você relaxar sua mente, achando que venceu uma batalha e já pode partir para a próxima, lembre-se de uma coisa: existe um inimigo te esperando de boca cheia, pronto para te tragar, pronto para te engolir. E o que acontece? Quando nós entendemos que essas mentiras são contra Deus, são contra a verdade de Deus em nós. Quantos aqui não ouviram? E existem três arenas principais aonde essa guerra é travada na vida de cristãos maduros. Davi não fez esse, mas é a deixa para a próxima semana. Para a próxima semana ele não fez essa, Davi. Eu te dou depois. Os 3 campos são 3 diferentes arenas de batalha espiritual que cristãos maduros sempre terão que enfrentar. Cristãos maduros enfrentam as fortalezas da mente, enfrentam as fortalezas na igreja, enfrentam as regiões celestiais. Aí você diz: pastora, a igreja pode ser? Imagina um lugar onde tem homem, espírito, guerras espirituais e movimentos naturais ao mesmo tempo. Tem guerra ou não tem? Claro, você não está no céu. Quando você está no mundo, é no mundo. Lá é uma guerra das regiões celestiais mesmo. Você já está lá exposto. Na igreja é mais exposição ainda. Porque existe uma expectativa de que quem está na igreja já foi arrebatado. Aí o que é mais carnal pisa no pé do que é espiritual. Aí o que é espiritual não pode devolver na mesma altura. Porque a gente precisa voltar lá para o versículo que nós começamos. As nossas armas, elas não são carnais. Elas são o quê? Elas são a nossa milícia, a nossa luta, a nossa guerra. Não é contra quem nós estamos vendo. Aí você pode estar pensando: é porque você não conhece o meu marido. Você não conhece a minha sogra. Você não conhece meu cunhado. Não conhece a minha vizinha. Mas não são essas pessoas. A sua guerra não é com humanos. A sua guerra são contra as hostes. Eles vão aproveitar de quem tiver mais perto. E eu pergunto para você: se você tivesse um papel agora, eu ia mandar você escrever pelo menos 3 fortalezas que você carrega com você desde a sua adolescência ou desde a sua infância. Tem gente que começou a vencer umas fortalezas, algumas fortalezas ano passado, esse ano começaram a vencer outras. Alguém disse para você: você nunca vai dar para nada. Um filho de marginal vai ser gente um dia. Você nunca vai ser uma boa dona de casa. Olha para a tua mãe, olha para a vida dela. Você nunca vai ser honesto. Teu pai roubou, teu avô roubou. Olha quantas fortalezas são construídas em nós por Satanás ao longo da nossa vida. Quantas já não ouviram: a tua célula não vai para frente não, é dentro de uma favela.
é que uma célula dentro de uma favela vai para frente? Como é que tu vai conseguir comprar uma casa própria ganhando um salário mínimo? E aí a minha pergunta para você essa noite é: sobre qual fortaleza você está andando ultimamente? Sobre as verdades e o conhecimento de Deus e de quem Ele é, ou sobre os sofismas e as mentiras que Satanás tem cultivado no decorrer da sua existência? Quem tem gritado desesperadamente dentro da sua mente? Quem tem falado com você ultimamente? Quais são as vozes que têm ecoado dentro da sua cabeça ultimamente? Quais são as fortalezas que se levantaram em você? Se levante nessa hora em nome de Jesus. Quem está disposto a dizer para Satanás essa noite: as suas mentiras, elas não têm poder sobre a minha vida. Você tem a capacidade de anular as mentiras. Diga assim comigo: as armas da minha milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Sua mente hoje tem que se curvar à obediência a Cristo. Quando você obedece a Deus, todos os sofismas, todas as mentiras que Satanás te contou, elas são anuladas. Qual é o poder que você tem hoje para anular as mentiras de Satanás? Quem te deu esse poder? A palavra. Só ela consegue retirar isso de você. Essa é uma das fortalezas que você tem que destruir. Existem muitas fortalezas levantadas, mas as fortalezas da mente, elas são as que você deve primeiro se preocupar. Porque você dorme e acorda com elas. E digo mais: você não fica com elas sozinha. Você transfere essas mesmas mentiras para a geração seguinte. Se você tem discípulos, você transfere para os seus discípulos essas mentiras. E transforma a mentira como se fosse uma verdade de Deus. Você anula a graça de Deus quando você acredita e transfere essas crenças que você tem dentro de você. Se foi Satanás que plantou, se foi o seu pai que plantou, se foi a sua mãe que plantou, eu sei que alguém plantou no seu coração, plantou na sua mente. E isso tem trazido você cativo. É por isso que quando eu conheço a Deus, eu tenho a capacidade de anular toda mentira que é dita ao meu respeito. Eu quero que você cante essa canção hoje, entendendo que todas essas fortalezas na sua mente, elas estão sendo quebradas. Que a verdade de Deus chegou na fortaleza da sua mente
e ela está detonando como uma grande bazuca, como um grande míssil, como a arma mais poderosa que alguém pode ter. Ela é capaz de anular todos esses sofismas. A partir de quê? Da verdade de quem você é, de quem Deus lhe fez, sem se preocupar com quem as pessoas acham que você é. Eu estou zero preocupada sobre o que acham de mim. Zero preocupada. Minha única preocupação é obedecer a Cristo, fazer a sua vontade e viver segundo os desígnios do seu coração. Muitas pessoas aqui não conseguiram dar um passo à frente, porque ao invés de correrem para o propósito de Deus, estão presos nas mentiras, estão presos nas vozes que ecoam, na falta do conhecimento de Deus. Estão presas ainda numa verdade que é uma mentira que Satanás contou. Seu discipulador diz 1000 coisas a seu respeito e você não acredita. Aí uma mentira que Satanás conta, tu vai lá e acredita no que ele diz. Já passou por essa experiência? De você tentar plantar a verdade numa pessoa e não conseguir, porque tem uma mentira lá, uma árvore centenária lá. Diga hoje para a sua alma: eu anulo todas as mentiras que foram ditas a você. Eu destruo essa fortaleza. Eu destruo essa fortaleza que diz que você não consegue aprender outro idioma porque você passou de 50 anos, porque você não é bom em português. Eu anulo esse sofisma. Você diz que não consegue superar a barreira da logística, da lógica, da contabilidade, que não nasceu para isso. Você nasceu para destruir as fortalezas que Satanás levantou. No poder e na autoridade do conhecimento de Deus, da sua justiça e da sua verdade. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Diga, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens
sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, derruba muralhas, destrói as mentiras. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós anulamos todos os sofismas, nós anulamos todas as mentiras, anulamos tudo aquilo que tem trazido peso na tua mente, na tua consciência, tudo aquilo que tem ocupado o lugar do Espírito de Deus na tua alma, todas as mentiras contadas que tem fermentado a tua mente, fermentado o teu coração, todas as impossibilidades. Você que escuta vozes dentro da sua mente que te impede de avançar. Você que diz: eu já não consigo mais, o meu limite foi até aqui. Eu já era para ter desistido, eu já estou no lucro. Não, você não está no lucro. Ainda tem muita coisa para lucrar. A sua alma ainda consegue mais. Você essa noite consegue descansar nos braços da sua fortaleza. Ele é a tua fortaleza. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que um exército inteiro se levante contra mim, eu não
Destrua a fortaleza do medo. Destrua a fortaleza que tem te sustentado nesse lugar, nessa prisão. Arrebente o forte. Arrebente contra o seu inimigo. Anule por meio da palavra. Anule todos os sofismas. Anule todas as mentiras contadas ao seu respeito. Entre no conhecimento de Deus, da sua promessa e da sua palavra. Comece a cultivar as promessas que Deus fez. Deus fez promessas a você. Ele disse que você seria grande, que o nome dele seria conhecido através de você, que em você todas as famílias da terra. Você é o Abraão da sua casa. Você é o Abraão da sua família. Então em você, através de você, por causa de você, diz o Senhor. O poder da palavra de Deus é tão grande que ela destrói. Ela tira o lugar que está ocupado pela mentira. Você decide hoje anular para cada mentira que Satanás te contou, colocar uma verdade de Deus. Ai, o meu avô morreu com 35, meu pai com 25. E eu estou com 24 anos. Você não é obrigado a morrer cedo e nem vai morrer cedo. Você recebeu uma palavra de vida vinda do céu. E as doenças dessa terra não terão poder de acabar com a sua vida. Porque as suas armas não são humanas. As suas armas são espirituais. E você pode combater os pensamentos que corroem a sua alma. Trazem dor e tristeza. Trazem medo, rejeição, sufocamento. Nessa noite eu digo para a sua alma: se levante, se restaure, se restabeleça. Quando Davi pecou, o filho, como fruto daquele relacionamento, daquele adultério, foi morto. E ele se vestiu de sacos, trocou as suas vestes. Deus chega para ele e diz assim: não tem mais o que ser feito não, o menino morreu, te levanta. Tira tua barba, lava teu rosto e se refaz. Foi um dos homens que mais pecou em toda a vida, mas sempre preferiu cair nas mãos de Deus. Talvez o seu erro seja esse: ter medo de cair nas mãos de Deus. Deus essa noite está fechando as fortalezas que foram abertas para o teu inimigo sitiar a tua casa, sitiar a tua família. As brechas do teu muro que foram abertas, o Espírito Santo essa noite está colocando sentinelas, está colocando alguém na trincheira por você. E aquela brecha está sendo tapada agora. E aquele pecado, ele não tem poder de segurar como uma fortaleza na sua mente. Nessa hora ele está caindo, sendo destruído, pisoteado, quebrado completamente, anulado. Como é que você anula esse pecado?
pelo conhecimento da cruz de Cristo, que te liberta de todo o pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdade de Deus, que anula a mentira que Satanás te conta, quando ele diz: tu nunca vai conseguir, porque tu tem um pacto comigo, um segredinho comigo. Hoje diga: essa fortaleza, ela foi arrancada da minha mente, e eu não tenho mais aliança com você, eu não tenho segredinho com você, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma munição minha na sua mão para você me atingir. Eu conheço Deus a quem eu sirvo e tenho consciência do perdão que eu recebi. Use o poder da palavra, a estratégia da oração, a autoridade no nome de Jesus. Se vista do perdão de Deus, libere o perdão para quem você precisa e seja livre de toda acusação, seja livre de tudo aquilo que a sua alma ainda te traz dor, ainda te traz peso. Diga: traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, derruba fortaleza. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, Infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. diga: eu nasci para viver promessas, e eu não abro mão de tudo que foi dito ao meu respeito na vida espiritual, emocional, financeira, material, ministerial. Eu nasci para ser um líder de sucesso, para viver um nível novo no reino dos céus. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: não acredite mais. Aleluia.